Shalom. Eu me chamo Flávia Virgínia, para quem não me conhece. Sou cria da casa, mas agora eu moro em São Paulo. Aí eu venho aqui de vez em quando e mato as saudades. E aí eu conto sempre a mesma história, mas como várias pessoas já ouviram, hoje eu fiquei mais tímida e não vou contar. Mas é uma pena, porque eu adoro a minha história. Não, eu sou cria da casa e realmente é uma coisa muito especial voltar aqui e ver a sinagoga assim, tão linda, tão cheia, e um monte de jovens e pessoas novas. É uma coisa muito especial. É um kavod muito grande que o Rabino me dá e que a comunidade também, e principalmente aqueles que já me conhecem. Eu vim para aqui muito novinha, então eu tento honrar esse kavod com toda Bechol Meodi. A gente está numa semana interessante, porque estamos em Vayakhel Pekudei, que vem depois de Ki Tissá e antes de Vaikra. Quer dizer, Vayakhel Pekudei, elas estão sendo lidas juntas, né, esse ano, Mechubarot, né, a gente tem esse termo técnico, quando a gente lê duas parashot juntas, porque os rabinos criaram aquele calendário doido. Então, aí eles têm dessas coisas, né? No ano passado, eu estive aqui em Pekudei, e aí eu me lembrei e falei, nossa, eu não vou poder dar a mesma prédica. Isso me atrapalhou um pouquinho, mas aí eu inventei um negócio novo. Porque eu não tinha falado de Vayakhel, então agora eu vou falar. Mas, na verdade, a gente tem um negócio muito... Tem muitas coisas convergindo para essa junção. Porque, olha, Vayakhel quer dizer... E ele, Moshe, reuniu, congregou. E Pekudei é um inventário, né? Quer dizer, um inventário, uma maneira de dizer uma espécie de inventário, que vai ser feito daquilo que a gente está lendo já há um tempão, mas vai ler especialmente agora em Vayakhel. E esse verbo, ele também se relaciona com kahal. Isso aqui é um kahal, né? Pessoas que lá também, pessoas que estão reunidas com um propósito, com um afazer conjunto. Não estão só sentadas juntas, elas têm um afazer conjunto. E é isso que a gente observa nessa paraxá. Mas a gente, para falar dela direito, a gente tem que vir de antes. O que aconteceu antes? Ki Tissá. E o que veio um pouquinho mais antes assim, de Ki Tissá? Não, primeiro, Bechalar. Atravessamos o mar. Depois veio Itro, logo em seguida. A grande epifania, Deus nos concede o decálogo, nos fala sobre o decálogo. Quando Moshe vai descer com as tábuas da lei, todo cheio de si, não sei o quê, chega lá embaixo e vê o quê? Uma loucura. Egel Azahav, o bezerro de ouro. E aí, o que o bezerro de ouro vai representar? Ele representa uma quebra do pacto. Mas ele é muito mais grave, porque o pacto tinha sido dado 3 parashot atrás. Gente, 3 parashot, 3 semanas, né? Muito pouco tempo para você, como povo, sair quebrando aquele pacto. Então, tão forte quanto é que esse livro de Shemot, ele tem essas parashot, todas elas muito fortes, né? Primeiro nasce Moshe, logo em seguida já começa a ter pragas, aí são 10 pragas, né? 10 coisas miraculosas que Deus faz, na minha opinião, para mostrar, não para o faraó, nem para os egípcios, que Deus, francamente, não está nem aí, nem para o faraó, nem para os egípcios, mas sim para um povo que estava há 400 anos sem ver Deus. Esse povo se manteve ali, mais ou menos, como conseguiu hebreu. Mas esse povo não tinha a presença de Deus. Então, Deus precisa fazer umas 10 milagres, 10 coisas, 10 espetáculos, a gente podia colocar assim. Não é para os egípcios, é para os hebreus realmente acreditarem nas histórias que eles ouviram dos seus pais, dos seus avós. Não, nós viemos lá da terra de Canaã, e aí nós viemos para cá, e aí ficou assim, ficou assado, e Yitzhak, e Yaakov, Yitzhak, Abraão, nós somos descendentes deles. E ali nas 10 pragas, realmente esse povo começa a abrir o olho. Atravessam o mar, também outro milagre. Basicamente, uma 11ª maravilha, eu diria assim. Atravessam.
chegam lá do outro lado, aí já começam a reclamar. Mas, mesmo assim, tendo a reclamação, ainda vem codornizes e maná. Então, só 12º milagre, gente. Maná, imagina, você não ter que pensar em comer. Eu acharia maravilhoso. Não ter que pensar em fazer comida, pensar no cardápio, no menu da semana. Sério. Maná é muito melhor. Mas, mesmo assim, teve reclamação, né? Tem gente que reclama, nasce para reclamar. Mas, como vocês estão vendo, eu estou trazendo isso aqui para mostrar a quantidade de maravilhas. Com maná, eu digo que são 12 maravilhas. Umas são ruins, claro, as 10 pragas, mas coisas grandiosas. Mesmo assim, porque Moshe ficou lá em cima um bocadinho de tempo, um bocadinho de nada, o nego teve uma ideia. Arão, vamos fazer um bezerro de ouro? E o Arão falou, sim, legal, vamos fazer. Me dá aí o ouro de vocês. Agora eu pergunto, em primeiro lugar, de onde vem esse ouro todo? Veio do Egito. Eles, ainda por cima, deram uma engabelada assim no povo dele. Não, a gente vai só ali. Me empresta seu ouro aí, vizinha. Pô, essa sua argola bonita, né? Me empresta aí. Eu não emprestava nada, de jeito nenhum. Mas as egípcias, pessoas de boa fé, emprestaram e nunca mais viram. Mas o que é pior, ainda virou um bezerro de ouro. Então, essa quebra do pacto com o bezerro é muito grave. Ela é muito grave. E aí a gente sai dessa paraxá e vai entrar na resposta a essa crise, porque essa crise é uma crise de todo o povo. Todo o povo entra num delírio coletivo. Aaron, que era o encarregado, né? Inclusive. E ali é que a gente tem, aqui, em Vaiakel, é que a gente tem uma coisa incrível. Qual é a resposta para essa crise? Não é uma bronca, não é Deus ficou com uma raiva danada, não é alguns hebreus pegaram suas coisinhas e foram-se embora. Então não sei o quê, você está brigando muito com a gente, e foram-se embora. Não. A solução da crise é o juntos. Juntos vamos construir algo que faça sentido. Juntos nós vamos fazer o Mishkan. Então, o Mishkan, ele passa a ser uma obra de espetacular importância por vários motivos, alguns dos quais, os principais dos quais a gente vai falar amanhã, no estudo de Shacharit de Shabbat. Mas o Mishkan, ele passa a ser o espaço coletivo que pode suportar a presença divina. Deus não pode descer aqui assim, tipo, de qualquer jeito. A gente não aguenta essa presença. Essa presença é muito forte. E a gente tem exemplos disso do autor bíblico querendo mostrar o quão difícil é a presença divina para quem não está preparado, que morrem Nadav e Avihu, os filhos de Aaron, mais para frente. Também, quando chega bem lá na frente, depois da Torá, quando eles estão carregando a arca, e aí um levita vai lá e põe a mão assim, caramba, está caindo, põe a mão, também é fulminado. Então, a presença divina não é uma coisa para você ter livianamente. Precisa de todo um preparo. E aí ele dita esse preparo para Moshe, e aí acontece um negócio completamente milagroso, que é o seguinte: Deus dita para Moshe, porque Moshe não ficou lá em cima escrevendo 10 frasezinhas. Vocês pensavam que ele ficou lá em cima 40 dias escrevendo aquelas frases. Não. Ele escreveu aquelas frases, mas ele ficou aprendendo o projeto arquitetônico e de design de interiores, tudo simultaneamente, do Mishkan. Porque o Mishkan, além de ter, naturalmente, toda a sua estrutura, ele tem também menorá, tem o altar, tem o incensário, a mesa onde vão lechem apanim, os pães da proposição, tem um monte de coisa ali dentro. E tudo isso, cada uma dessas coisas, tinha sua medida, o seu desenho, o seu material, seu jeito de fazer, seu jeito de não fazer. Só que só quem tinha isso na sua cabeça era Moshe. Por exemplo, hoje todo mundo sabe como é que é uma menorá, mas antes da menorá ser construída, ninguém sabia. E antes de Moshe ter subido lá no monte, também não sabia.
Então, de alguma maneira, Deus transferiu, passou uns arquivos via um método muito, muito eficiente, e ele foi capaz de traduzir esse método para Bezalel e Aholiav, embora o texto diz que eles receberam o Espírito Divino, ou seja, eles também baixaram, fizeram download do software necessário para poder entender o que Moshe estava dizendo. Então, nessa paraxá, a gente tem uma quantidade enorme de coisas acontecendo. Em vez de sanar a crise com briga, discórdia, confusão, separação, não. Nós vamos construir agora, exatamente no meio da crise, o Mishkan. Nós vamos fazer o espaço sagrado. O espaço onde a gente, graças a esse espaço, em conjunto, vai conseguir ser capaz de criar um campo de presença divina, que fora disso não dá. Como a gente sabe que não dá? Porque até no próprio Decálogo, no próprio evento do Decálogo, as pessoas, ao terem aquele contato que era sinestésico, né, de ver o que estava ouvindo e aquela coisa que a gente nem sabe direito como colocar, eles também se assustaram com a presença divina. Então, eles tiveram a chance de experimentar um pouco da presença divina num trato mais direto. E o povo falou, não, Moshe, é melhor você ficar de intermediário mesmo, porque isso aqui é muito forte para a gente. Então, eu estou mostrando como que tem um encadeamento de várias coisas que vão acontecendo e a gente vai recuperando essas coisas no futuro. O Mishkan vem resolver essa questão. E ele vem resolver a questão de Kitissá, do bezerro de ouro. E aí, quando a gente consegue construir juntos, se reunir, num formato de congregação, vai aquele, num formato de congregação, ou seja, uma reunião que tem um objetivo, que tem um propósito. Quando a gente consegue ter esse propósito em conjunto, aí a gente cria um campo que pode ser habitado pela presença. Então, essa paraxá, ela é muito especial, ela é muito forte, porque ela resolve, ela é a penúltima paraxá do livro de Shemot, ela resolve essas crises todas e esses problemas todos que vieram acontecendo, e a gente precisa se lembrar dessa paraxá no futuro, quando a gente tiver outras crises e outros problemas e outros nhenhenhens, porque nós somos um povo de nhenhenhen e não sei o quê, nós vamos nos deparar com isso no texto, mas aí a gente vai lembrar, mas a gente construiu juntos o Mishkan. O Mishkan não caiu do céu, não foi um milagre, não foi uma coisa que 3 carinhas, não sei o quê, não. Todo mundo participou. Como que todo mundo participou? Todo o povo participou, fazendo suas doações do que lhes vinha ao coração. Inclusive, é muito interessante, porque essa frase está escrita claramente no texto, né? Vocês têm que doar aquilo que saia do coração de vocês. E aí, o que aconteceu? Eles vêm com cada um com suas coisas físicas, cada um com suas obras. Tinha muita tecelagem para fazer, tinha muitas coisas de ouro pequenininhas, muitas coisas de madeira, muitas e muitas e muitas coisas. Vocês já viram alguma vez um videozinho? Na internet tem vários. Vocês já viram? É uma suposição de como a gente acha que era o Mishkan, né? Vocês já viram? Vale muito a pena ver. Aliás, inclusive, também não fazendo propaganda, mas só dizendo que também é uma experiência interessante. Como vocês sabem, tem o Templo de Salomão lá em São Paulo, né? E tem também uma réplica. E é, de fato, muito interessante. E em Timná também, óbvio. Mas está um pouquinho mais longe, São Paulo está mais pertinho. É muito interessante, porque são muitos, 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 muitos detalhes. É tudo feito com muito esmero, com muita atenção. Como que realmente foi transmitida aquela ideia de que aqui vai querubim desenhado, aqui vai um debrunzinho com sininho, de não sei o quê, aqui vai com sininho romã, mas não sei o que lá. Aí as sapatas aqui é de prata, aqui é muito detalhe. E a Torá ela faz muita questão
de mostrar esses detalhes. E uma coisa que sempre me chamava a atenção é porque eu dizia assim, a Torá, para contar determinadas coisas que a gente queria saber mais, sei lá, só me ocorreu agora, Diná, o episódio de Diná. Acabou, não se fala mais em Diná nunca mais na vida. Sei lá, imaginem vocês, qualquer coisa que a gente tivesse mais curiosidade de saber, é uma frase, quando a Torá está muito generosa, uma frase e meia. Aí, aqui, para a construção do Mishkan, todos os detalhes. Porém, todos os detalhes é que dão conta da lista das pessoas envolvidas. Então, a importância não é apenas os detalhes. É claro que era tudo riquíssimo, muito rico mesmo. Mas, nessa riqueza de detalhes, na riqueza dessa transmissão que chega até nós, você vê ali também, é que a gente não conhece as pessoas. Ah, mas quem sabe fazer esse desenho de querubim é fulano. Ah, esse bordado aqui é obra de não sei quem. Ah, isso aqui, olha, essa marcenaria perfeita, gente, é de não sei quem lá. Então, você tem ali, por meio de outra coisa, por meio de uma coisa que parece só uma descrição de objetos e materiais e desenhos, você tem a história concreta das pessoas que participaram. E eu acho que aqui é onde a gente consegue, é um dos lugares dessa dupla de Parashot, onde a gente consegue chegar nisso aqui. Isso aqui precisa existir. Porque é através disso aqui, assim nos diz a nossa tradição, é através disso aqui que a gente pode suportar individualmente o campo da presença divina. Eu sozinha não posso. Deus é grandioso demais, até perigoso. Mas, se estivermos todos juntos, sim, podemos. Então, uma sinagoga, ela é um reflexo do Mishkan quando ela deixa de ser as suas paredes. Se a sinagoga for só parede, não suporta a presença divina. Gente, a presença divina é radioativa. É muito perigosa. É muito grandiosa. Ainda mais quando a gente vive cada vez mais afastado de momentos onde a gente realmente se encontra com a gente mesmo, do silêncio. Momentos do silêncio. A gente precisa dessa ajuda. Sem isso, não dá para fazer. Então, toda vez que uma sinagoga tem as pessoas, e toda vez que as pessoas vêm e se sentem parte, e também fazem questão de fazer parte, nesse momento a gente está, de fato, trazendo o espírito do Mishkan. A gente está entendendo o espírito do Mishkan. Ô Murilo, eu posso contar aquela história que você acabou de contar para a gente? Pode. Das 4 canções. Murilo nunca tinha entrado numa sinagoga, podia falar isso? Pode. Nunca tinha entrado numa sinagoga. Nunca tinha entrado. Veio aqui, né, na CJB, e aí escutou 4 músicas que o impactaram grandemente, que ele não conseguia nem dormir. Yedid Nefesh, Veshamro, Lechadodi. Não, Yedid Nefesh, Lechadodi. Magen Avot, e foi a canção final depois. Magen Avot e a canção final. Não dormiu. Não dormiu, porque ele foi impactado por aquilo. Aí, o que ele fez? Veio na semana seguinte. E está aqui até hoje. 32 anos depois. 32 anos depois, eis aqui o Murilo. Então, o que aconteceu com ele? De alguma maneira, ele veio e se permitiu impactar, e foi impactado também, por outro lado, porque estava aqui a presença divina. E ele se deixou levar. E ele falou, eu quero contribuir. Agora eu vou fazer a minha, né, porque eu gosto de inventar também. E aí ele chegou para o Newton e falou assim, Newton, eu quero contribuir. Eu já tirei 6 músicas, e eu inventei mais 12, e semana que vem eu estou tocando aqui. E aí o Newton, não, mas espera aí, não é assim não, é assim sim. E 32 anos depois, temos aqui o Murilo. Então, ele fez o Mishkan. O Mishkan existiu para ele, o Mishkan funcionou para ele. E, claro, funcionou para muitos de nós que estamos aqui, né? Agora, tem uma outra coisa que é muito interessante nesse Shabat que a gente está, que hoje é Shabat HaChodesh. O que quer dizer isso? São 4 Shabatot que a gente tem antes de Pessach, né? Hoje é o primeiro deles. E esse Shabat
inaugura para os hebreus o tempo. Então, o tempo sagrado, Deus fala assim, e este mês de Nissan, o mês que vai começar, Nissan, é o primeiro dos meses para vocês. E é isso que a gente vai entender quando a gente faz o equilíbrio entre Hagim e Mishkan, Hagim e sinagoga. As festas, as nossas festividades, elas não têm apenas o intuito de marcar um evento passado. Elas são festas com grande teor mítico. Elas querem marcar um evento que sempre acontece. Que aconteceu no passado e que acontece novamente. É por isso que aquilo deve ser vivido novamente. Está acontecendo. Quanto mais você puder abrir seu coração, mais você vai sentir. Quando a gente vem defendido, é um pouco mais difícil. Mas se a gente consegue entrar na tradição dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, a gente consegue. Porque é por isso que a gente volta nas mesmas festas, e de novo, e de novo, e de novo. E é por isso que faz sentido falar aquilo novamente. E porque faz sentido falar de novo, isso inaugura não apenas o mês de Nissan da Torá, isso inaugura um novo tempo que vai começar agora, para a gente agora. Quando? Quando a gente disser que começa, quando a gente estiver íntegro, inteiro para que comece. Então, a gente tem essas duas coisas acontecendo nesse fim de semana, nesse Shabat, que é o espaço ressignificado e o tempo ressignificado. Numa época em que a gente tem tantas dificuldades pessoais, coletivas, e agora até dificuldades imensas mundiais, que a gente não sabe o que fazer para resolver, individualmente a gente não entende o que a gente poderia trazer, não fica claro o que eu, Flávia, poderia fazer para trazer uma situação de maior encontro, uma situação melhor. Como hoje eu não sei o que fazer, eu preciso voltar, talvez, para aquilo que os meus ancestrais fizeram e fariam, para aquilo que a minha tradição fez. Não é o momento de aprofundar a crise. A gente está numa crise muito grave. A gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente puder ressignificar o espaço e ressignificar o tempo, quem sabe a gente chega em algum bom lugar. E eu, pensando nisso, me ocorreu contar com o apoio de uma pessoa chamada Ivan Lins, se vocês me permitirem. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos,
fadiga, de toda injustiça, estamos na briga para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Shabbat Shalom.